Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Mercado Futuro, ou como queira o Mercado Futuro no ar. E eu falo aqui do estúdio da B3. B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Esse programa que você vai assistir aqui pela TV, ele pode simultaneamente ser visto pela página do canal do SBA no Facebook. Ao mesmo tempo que você vê pela Parabólica, você pode assistir pelo Facebook. E depois de alguns dias, essa entrevista irá para o canal que eu mantenho no YouTube. E lá ficará. Todos os programas do ano passado, desse ano, perdão, estão na página Programa Mercado Futuro no YouTube. Você pode ver, rever, tirar dúvidas, enfim. E não se esqueça que no YouTube tem também o canal Direto da Bolsa, que eu sempre faço um boletim para vocês lá. Bom, se há uma pergunta que é atual no mundo de hoje, isso falando do grande público, de você que está me assistindo aí, é o seguinte: tem muita gente hoje que simplesmente não come algum alimento. Ela quer saber de onde veio, se choveu ou não choveu, enfim, quer saber detalhes. Isso tem um nome, certificação. E eu estou falando de pessoa física, mas na verdade hoje os grandes importadores, não hoje, já faz tempo, eles exigem uns certos padrões de qualidade. Para que esse produto tenha padrão de qualidade, ele tem que ser certificado. E é justamente o assunto do programa de hoje. Eu vou conversar com um engenheiro agrônomo, gerente de grãos da Intertec, ele vai dizer o que é a Intertec, que faz esse tipo de trabalho para empresas, traders, agricultores, enfim, acho que importadores e exportadores também. Trata-se do Rubens Luciano, que está aqui ao meu lado. Rubens, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Antônio Resch, muito boa tarde. Obrigado por ter nos convidado para tentar esclarecer um pouco sobre certificação, sobre padronizações de produtos. Então me conte um pouco a história da Intertec aqui no Brasil, pelo menos. Tá. A Intertec está no Brasil há 42 anos. Ela foi fundada por Thomas Edison, um dos fundadores da Intertec, juntamente com Calebretti, que foi o primeiro supervisor de produtos agri no mundo, mais precisamente nos Estados Unidos. Desde então nós temos 9 divisões aqui na Intertec no Brasil, né? Onde nós temos a área de agricultura, nós chamamos Agri, área de Foods, Electrical, Minerals, Soft Lines, Hard Lines. Então nós fazemos um pool de certificações para diversos produtos. Propriamente dito, nós vamos trabalhar hoje e falar um pouco mais da área de Foods e da área agrícola e Foods, né? Para falar sobre a certificação de grãos. Hoje é uma tendência de mercado, ou existe aí uma nova dinâmica no mercado entre traders, produtores, importadores e exportadores, que é a padronização dos grãos. O que é essa padronização? Hoje nós temos dentro do mercado nacional os padrões de milho, de soja, de vários produtos. Para isso precisa ter aí uma terceira parte, onde está isenta do processo de comercialização, diagnosticando e qualificando esse produto. Hoje em dia nós temos aí alguns gaps entre traders e produtores, onde um fala que o produto está a X, outro a Y, e aí entramos nós, da Intertec, com profissionais habilitados e qualificados, para mitigar essa questão, trazendo a real certeza do produto, da qualidade do produto que está sendo comercializado. Tem vários segmentos. No segmento de café, por exemplo, é uma encrenca. Porque cooperativa, por exemplo, ela nem sempre ela classifica o café do produtor de uma maneira, não vou dizer, mas para ela é melhor lidar com um produto meio padrão, meio básico, do que tem um que é excepcional, outro que é ruim, porque para a cooperativa em volume grande é difícil. Eu queria falar da área de grãos, por exemplo. O produtor ele tem acesso a isso, por exemplo, ele pode contratar uma empresa para dizer como é que está a umidade aqui, pretos, verdes e ardidos, sei lá. Perfeito. Eu não sei como é que chama em soja, mas deve ser ardido também. Ele pode contratar ou isso fica limitado a um produtor
digamos, de médio para grande? Veja bem, os produtores, todos eles têm acesso a grandes empresas classificadoras ou certificadoras, tá? Todos eles, existem os padrões nacionais, vamos falar de grãos, a IN60 para milho, a IN11 para soja, todos eles, ali está descrito... IN é instrução normativa, é isso? Isso, instrução normativa. Todos ali está descritos os padrões pelo governo, habilitados pelo governo, ardidos, quebrados, mofados e assim por diante. Todos os produtores têm acesso. Porém, quando existe um claim, um impasse, o produtor tem acesso às grandes empresas como Intertec e outras, para que possa ir lá e mitigar essas dúvidas. Os grandes produtores, eles têm um volume maior e que consegue isso com maior facilidade, como as grandes traders. Mas nós estamos abertos a todos os produtores, em todos os produtos. E como é que isso é feito, para você arbitrar, falar, ó, tá com 8 de sujeira ou 3 de sujeira? Sim. Você tem laboratório, você leva o laboratório? Veja bem, nós enviamos um classificador habilitado para a fazenda, fazemos uma amostragem do produto dentro do silo da fazenda. Ali nós habilitamos e fazemos todos os testes, os laboratórios de umidade e classificação em geral dentro da fazenda, dentro do local. Ou no local de descarga. Por exemplo, e acontece muito, um caminhão vai descarregar em algum terminal, e aí o que acontece? O terminal faz a amostragem e fala, não, esse produto está fora. O produtor da contraparte fala, não, esse produto está dentro. Nós mandamos o nosso pessoal para onde quer que seja para fazer essa arbitragem. E essa certificação hoje, quer dizer, em termos de comprador-vendedor, eu sei que a China, por exemplo, é extremamente exigente. Sim. No caso de suco de laranja, por exemplo, tem que ir até X de frio. Sim. Se aumentar um pouco, já vem uma sobretaxa monumental. Exato. Nos grãos, de uma maneira geral, algodão e tal, também é assim? Também é assim. Existe um termo chamado China Terms, onde os grãos, existe um padrão, o padrão do contrato. Todos os grãos, quando nós falamos de comercialização de grãos, existe um padrão chamado contrato ANEC. A ANEC tem um contrato específico. A ANEC é aquela entidade? A entidade. De cereais. Exatamente. Ele tem produtos específicos para cada grão. ANEC 41, ANEC 43... Então nós temos ali vários padrões onde nós temos de obedecer e é esse padrão que é comercializado com a China. Então tem que estar lá habilitado dentro desses padrões do contrato ANEC. Mesmo quando você certifica um produto, digamos, em Paranaguá ou em Santos, sim, não importa, ou na Bahia, enfim, como é que, e quando ele chega lá, como é que é verificado se o padrão que saiu daqui chegou lá? Então, vamos lá. A Intertec, ela está presente em todos os portos do Brasil, desde Rio Grande até a nossa última filial que abrimos há pouco tempo atrás em Santarém, que é o novo mercado do Eixo Norte. Tá? Respondendo à vossa pergunta, o contrato ANEC estabelece isso. E os padrões chineses, e muitas vezes nós, por exemplo, a Intertec está presente em 110 países. Muitas vezes nós fazemos a descarga lá, fazemos o carregamento aqui e a descarga lá. Ou se não, outra empresa habilitada para fazer a descarga na China, seguindo os padrões internacionais do contrato ANEC. É mais seguro, né? É mais seguro, muito mais seguro. Porque, fala. Então, desta forma, o que acontece? Os produtores, eles têm a habilitação para que possa ter a segurança que o produto deve estar dentro do padrão. Então, eles contratarem, eles não podem verificar uma empresa certificadora como um gasto, mas sim como um investimento de habilitar o produto estar dentro do padrão. Para não perder dinheiro. Exato. Vamos a um pequeno intervalo. Gente, eu converso aqui com o Rubens Luciano, ele é gerente de grãos da Intertec. A Intertec é uma grande certificadora aí, multinacional, né? Está no Brasil e, segundo o Luciano, mais de 100 países, 110 países. Falando de certificação, que é um assunto super atual, super factual, como nós chamamos, porque o mundo está cada dia mais exigente. Vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3. O assunto é certificação e o mundo está cada dia mais exigente. Eu não combinei
a próxima pergunta que eu vou fazer para o gerente de grãos da Intertec, mas no intervalo aqui me passou isso pela cabeça e eu vou perguntar. Vamos, seja lá o que for. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma completa revolução no mundo das commodities, graças ao senhor presidente Donald Trump. Certo. Já chegou ali no seu escritório algum efeito dessa guerra comercial China-Estados Unidos? Não? Já chegou. O Brasil hoje ele está se despontando com essa guerra entre China e Estados Unidos, porém nós temos um problema sério que é, você acompanha bem isso na Bolsa de Valores, a queda da commodity agrícola em Chicago. E nós temos, o que está impactando hoje mesmo o Brasil se despontar na exportação é esse problema dos fretes dos caminhoneiros. Hoje as grandes traders não estão embarcando porque não tem uma definição dos fretes. Então nós temos aí acumulando estoques dentro dos silos de soja. A safra de milho está sendo colhida e não tem onde colocar. Então voltando à questão Trump, o Brasil poderia estar muito melhor, exportando muito mais. Porém, nós estamos perdendo o sea time por causa do Trump, por causa dos nossos fretes que está impactando na transação dos produtos agrícolas. Isso é uma questão complicadíssima, porque você pega o seguinte, a China, segundo o USDA, né, Isso. provavelmente vai importar 80 e 85 milhões de toneladas de soja. Sim. Só de soja. Milho também é um bocado. E se ela tiver taxação lá dos americanos, ela taxar um pouco a soja, evidentemente não tem muito para onde correr. É Brasil, Argentina, talvez Paraguai, alguma coisa. Mas, como dizem popularmente, o nosso demônio interno às vezes é pior do que o demônio externo. Não é isso? Olha só, o Brasil está numa posição poderia estar numa posição tão mais confortável, porque tem os Estados Unidos com a questão da sobretaxa dos produtos, a Argentina com uma quebra de 35% na safra de soja, que não tem grãos lá. O Paraguai é insignificante. Então nós poderíamos estar muito mais tranquilos. Porém, os demônios internos nossos nos atrapalham em fazer a roda rodar. Então é complicado, é bem complicado. Esse negócio do frete é uma baita de uma encrenca, viu? Isso aí não vai se não se resolver, não sei como é que vai rolar essa safra milho e soja aí, porque... eu acredito que a safra milho e soja vai se esticar, né? Geralmente a gente tem um gap aí que entre setembro e outubro a safra de soja está terminando, entrando e juntamente com a do milho. Eu acredito que esse ano nós vamos se estender até dezembro, janeiro do outro ano, embarcando soja. Certo. Você acha que vai passar o vai ano? Passar, né? Quer dizer, vai passar o ano. Até a próxima safra. Sim. Internacionalmente, tem país que é mais complicado ou todo mundo segue mais ou menos um padrão nessa coisa dos grãos certificados? Todos eles seguem o padrão ANEC, como eu disse. O contrato ANEC é o que rege os padrões de comercialização internacionais, todos eles. Lá tem os padrões de qualidade e proteínas e coisa e tal, né? De chemicals. Então todos eles seguem o padrão ANEC. Não tem um país mais complicado. A China seria o mais complicado, porque eles têm uma exigência, como você falou, a régua muito mais alta que alguns países que nós exportamos. É gozado porque para a gente aqui, tradicionalmente para o Brasil, não produtor, porque não é o caso do produtor, um sonho antigo dos exportadores brasileiros é que o produto seja aceito pelos norte-americanos, né? Sim. Por quê? Porque muitos países seguem o que os americanos dizem. Aquela história que é bom para os Estados Unidos. Exatamente. Mas o próprio Estados Unidos, eles têm um padrão muito similar ao nosso. O que nós perdemos para os Estados Unidos, talvez hoje? A produção. Nossa produção ainda é aquém do que nós podemos ser. Então, no caso de soja, nós chegamos a ser os primeiros em soja, hoje estamos em segundo lugar no Mundial de Produtores, porém a gente perde para eles porque eles estão sempre um passo à frente na produtividade.
Mas em termos de milho e soja, o Brasil avançou muito, né, nos Sim, últimos sem dúvida, tempos. sem dúvida, sem dúvida. Deu uma... Milho principalmente, né? Milho, nós tivemos um avanço fenomenal. É porque o milho era tratado como o primo pobre da soja. Exatamente. Ele não era dolarizado, aquela conversa Exato. que você sabe de cor. Só que, de repente, os industriais, produtores de proteína animal, que sempre trataram os produtores de milho ali na Bacia das Almas, compravam pelo menor preço possível, deu um revertério há 2, 3 anos atrás, já não me lembro mais, Sim, e o preço do milho subiu. exato. E o milho tem um quadro mundial muito claro, né, Rubens? Estados Unidos primeiro, 300, 400 milhões de toneladas, que é um absurdo, né? Lá você come milho em tudo, né? Segundo lugar vem a China, 130, 140 milhões de toneladas, mas ela não apenas come tudo, como compra. Exato. Depois tem o Brasil e a Argentina ali. Então, de repente, o milho virou o primo rico, né? É verdade. Ele está tão ou mais importante que a soja. O milho ele deu um up na sua escalada no Brasil, principalmente pela proteína animal, né? Que é suínos e aves, ela consome quase 70% da produção, ou a gente só exporta ou realmente o excedente, né? Mas o milho deu uma fantástica melhora, e isso agora para nós, na área de certificação, nós temos lá, o ano passado nós tivemos uma grata satisfação de exportar muito milho, principalmente para a China. Principalmente para a China. Qual é o grão mais? Agora uma pergunta de Sim. qual é o grão mais negociado no mundo? Soja. Soja? Soja. Sem dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma. No soja. trigo não... Trigo não, o trigo está voltando agora, porque o nosso país vizinho, a Argentina, o antigo presidente fechou a exportação e agora o atual presidente voltou a exportar trigo, né? Então o trigo está voltando agora a ser uma commodity bastante comercializada. Quando o trigo vem da Argentina para cá, ele também precisa ser certificado? Sim, lá e aqui. Lá e aqui. Nós temos a nossa unidade na Argentina, né? Onde fazemos inspeções do embarque de trigo. E aí tem todas as partes de classificação e também a parte de Foreign Number, W, são a parte do trigo propriamente dito. E quando chega aqui no Brasil, nós também acompanhamos o desembarque para ver se a qualidade, se não se deteriorou na viagem esse trigo. Da Argentina para cá, quanto tempo leva o navio? Uma semana? Uma semana mais ou menos, 10 dias. Não é muito, não. Não, não é muito. Para a China deve levar muito mais. 45 dias. Tudo isso, cara? Dependendo, por exemplo, no eixo norte ela demora 35 dias. Do eixo sul, que seria Santos, Paranaguá, Rio Grande, de 45 a 60 dias. Eu vou te perguntar depois, agora vamos ao intervalo, mas eu vou te perguntar depois. Eu li uma matéria muito interessante sobre calado de navio. Não sei se isso tem a ver com alguma coisa com vocês. Ele é o Rubens Luciano, gerente de grãos da Intertech, que é uma grande certificadora mundial, explicando aqui para mim e para vocês como é que funciona mais ou menos esse negócio. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é certificação, especificamente falando de grãos, soja, milho e seus outros assemelhados, não é? E antes do intervalo, eu converso aqui com o gerente de grãos da Intertech, o Rubens Luciano, que está explicando para a gente. E antes do intervalo, lembrei também de um negócio aqui que eu li uma grande reportagem da Tribuna de Santos, dizendo que o Porto de Santos está preparado para receber um super navio, acho que é o Panamá, não sei o quê. Panamax. Né? Panamax. Isso. São 300 e sei lá quantos containers, é uma coisa absurda. A pergunta é essa, a quantidade interfere na qualidade quando você vai levar para o navio? Não. Na verdade, existem alguns tipos de navio. Nós temos navio de 30 mil toneladas, de 50 mil toneladas, de 60 mil toneladas, 75 mil toneladas. E já chegamos a ter navio de 90 mil toneladas, que seria o Super Panamax. Vai ter esse Super Panamax. Então, a qualidade não interfere, porque o produto é um só, e só a quantidade e a velocidade de embarque. Então, essa é a grande questão. Quais são os gargalos, Rubens,
Se você vai atravessar aqui da América do Sul para a Europa, por exemplo, você deve ter o que no mar? Um baita de um calor, é isso? Sim. Quais são os gargalos principais? Na Calor, qualidade, umidade. na qualidade do grão, a gente tem de se preocupar muito com a umidade, porque imagine você estar dentro de um porão de navio, onde tem em cada porão, vamos pegar um navio médio que comporta lá 7.000 toneladas de grãos. Se você tiver uma umidade muito grande, isso aí começa a fermentar. E fermentar, você sabe que é geração de calor, aí começa a ter problemas de qualidade propriamente ditos e pode até sofrer uma combustão espontânea. Porque o grão de soja, ele é composto de carboidratos e óleos. Então, ele sofre uma combustão pode espontânea. pegar fogo, isso pode que o pegar Rubens fogo. está dizendo. O que nós temos de tomar cuidado? Realmente é com a quantidade de umidade, ardidos, porque o ardido já está fermentado. Então, se ele tiver uma quantidade muito grande, ele pode ter todos esses problemas. E como é que você controla a umidade num porão desses com 7.000 toneladas? Nós temos uma padronização internacional. Porque no armazém ele tem uma ventilação, Sim, tem sim. um negócio lá. Existe uma padronização internacional chamada GAFTA, onde eles dão todos os parâmetros de você fazer a amostragem desse produto na hora que está embarcando, para ter a segurança do produto que está sendo embarcado, né? E depois o navio é embarcado, é fumigado, que é para evitar qualquer tipo de transação de insetos. Depois de 10 dias, que é o usual, é aberto os porões em alto mar, salvo que, se ele não for lacrado, aí tem alguns detalhes técnicos que a gente tem de acompanhar dentro de cada embarcação, né? E para que seja arejado, existem os agulheiros, onde também é arejado o grão, então tem bastante pontos. O que é ali. agulheiro? É uma abertura que vai para dentro do porão, onde pega o ar, né? Tá. Então tem algumas técnicas que não traz nenhum problema para o navio e para a embarcação. A vantagem do grão é que ele não exige refrigeração. Exatamente. Né? Isso é um complicador enorme. A Intertech ela está habilitada para fazer qualquer certificação em qualquer grão, né? Então a gente tem aí todos uns trabalhos pessoais técnicos qualificadíssimos para fazer esses embarques. Você estava falando que o grão fermenta e tem perigo de combustão espontânea. Eu estava em Chicago há boas décadas atrás, quando teve uma grande enchente no Mississippi. Você não sabe o desespero que a água chega nos armazéns, né? Sim. O grão não apenas estufa, que ele absorve a água, Isso. como o silo arrebenta, né? Exato, porque o grão é higroscópico, né? Ele absorve água, incha, e aí ele começa o processo de fermentação, praticamente que de imediato. Foi um desespero, foi um ano terrível para os norte-americanos. A certificação no Brasil, o processo de certificação, ele é similar a outros países? Ou seja, custa mais ou menos a mesma coisa? É mais caro porque aqui tem muito imposto? Como é que funciona? Olha, a certificação é similar tanto na parte operacional, né? Na parte operacional elas são similares e, como eu te disse, existem organismos internacionais que padronizam isso. FOSFA, GAFTA e FIA são organismos onde nós somos acreditados como membros superintendentes e analíticos, porque nós temos laboratórios acreditados por essas entidades internacionais que nos habilita a fazer as análises físico-químicas dos grãos, né? Mas a questão comercial em si, nós estamos muito aquém de alguns países, porque existe uma concorrência até que bastante agressiva para supervisoras no Brasil, mas assim, a parte operacional, ok, a analítica, ok, a mais comercial, a gente está bastante aquém. O mercado aqui é muito pulverizado? Bastante pulverizado. Tem muitas certificadoras. Tem algumas certificadoras. Mas de grande monta, grande porte, a Intertech está entre uma das primeiras. Então tá bom, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha aqui para conversar aqui. De uma maneira geral, quer dizer, essas empresas, quanto maior elas são, seguramente o custo operacional é mais
diluído, quanto mais país você está, porque Exatamente. você não depende de serviço de terceiros. Exatamente. E tal. É o que eu imagino, né? Hoje no Brasil nós estamos em 25 unidades espalhadas por todo o território nacional, praticamente 25 laboratórios próprios. Nós tivemos um incremento agora no laboratório de Santos na margem de R$2 milhões. Hoje nós estamos investindo num novo equipamento que é para proteína, para análise de proteína, é um equipamento por combustão. Existem dois métodos usuais, né, que é o Queijadal, que é por destilação, e tem o de combustão. A Intertec, como pioneira no mercado, estamos investindo em equipamentos por combustão. E também temos toda uma equipe técnica baseada em todos os portos para dar agilidade no processo de atendimento aos nossos clientes, tanto nos portos quanto no interior. Ok. Muito obrigado, Rubens, pela entrevista, também. pela conversa. Espero te ver outra vez aqui, também quando você puder. Aguardo o seu convite. Então tá bom, muito obrigado pelas informações. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Até lá, tchau, tchau.